criei uma dívida fazendo mal para ele, e que ainda não teve a misericórdia de me perdoar, ele vai observar esse pensamento, ele vai observar essa dificuldade, e ele vai utilizar essa minha fraqueza moral para tentar me derrubar. Ele vai incentivar esse pensamento desequilibrado para que eu projete, materialize e venha praticá-lo. Um espírito superior, um espírito do bem, um trabalhador espiritual desta casa, observando as dificuldades que eu trago na minha mente e as colorações desequilibradas que projeto no meu perispírito, ele vai ter a mesma visão. Só que ele vai falar assim: meu Deus, me ajuda de alguma maneira a tentar auxiliar o Adriano. O que eu posso fazer para incutir nele bons pensamentos, a fim de que ele não venha a praticar e a projetar aquilo que eu percebo que está na mente dele e que eu sei que vai gerar um desequilíbrio muito grande, principalmente se ele vier a praticar. Essa é a grande diferença. E isso não acontece apenas, meus irmãos, entre os desencarnados. Isso também acontece conosco, obviamente, sem que tenhamos a condição de ler o pensamento alheio ou de verificar as suas projeções energéticas perispiríticas. Mas quando alguém vem conversar conosco, quando ficamos sabendo de determinada notícia, de determinada situação, nós podemos falar: bem feito, tomara que ele se lasque. Ou nós podemos falar: meu Deus, tem de piedade. De repente eu não posso ajudar, mas eu posso pelo menos fazer uma prece e pedir que a espiritualidade superior, pedir a Jesus que possa amparar aquele irmão, a fim de que ele não venha cair mais no penhasco que ele mesmo está projetando na sua vida. Nós podemos aprender com esses espíritos, nós podemos aprender com esses irmãos. É isso que o Espiritismo traz para a gente e que permite possamos trocar aqui, para que nós comecemos a realizar um trabalho não pensando em quando eu for desencarnar, mas acreditando que é possível criar uma postura de modificação dos meus pensamentos e das minhas atitudes enquanto eu estou encaminhado aqui no orbe terrestre. Quem é aquele capaz de projetar um escândalo, se eles mostram para nós que o escândalo não é apenas aquele fato que se exterioriza, mas que o escândalo está no meu pensamento desequilibrado, que o escândalo está na minha intenção que ninguém conhece? Quem é capaz? Em determinado momento, ouso afirmar, qualquer um de nós. E a gente só vai saber se efetivamente a gente é capaz de praticar aquilo ou não, quando a gente é colocado em prática. Quando a gente é colocado diante daquela situação. Então, oro muito para os políticos. Porque deve ser muito difícil você ter uma gama enorme de poder na mão e começar a pensar em querer se beneficiar dessas facilidades e desse poder. E aí alguns irmãozinhos vão falar: isso aí, aproveita, a vida é uma só. Usufrui. Farinha pouco o seu pirão primeiro. E ele está ali, enquanto anjo da guarda dele, enquanto espírito familiar. Meu irmão, não faça isso, você vai se comprometer muito. Você tem uma grande oportunidade, uma ferramenta na mão de fazer o bem. Toma cuidado, reflete. E ele está ali, nessa gama de inspirações positivas e negativas, senhor da sua liberdade para agir. E muitos caem. Mas aí eu penso comigo: será que fosse eu lá, será que eu também não ficaria tentado? Será que eu não seria motivo de escândalo para a sociedade ou motivo de escândalo para o plano espiritual? Não passei por essa prova, pelo menos nessa encarnação. Então não posso afirmar. Foi isso que Jesus quis estabelecer lá atrás, fazendo um link com a história da mulher adúltera. Porque ela caiu em adultério. E eles descobriram. Mas ao invés de levar o homem adúltero junto com a mulher adúltera,
somente a mulher adúltera foi levada. O homem deram um jeitinho e ele nem aparece na Bíblia. E aí já foram com a pedra na mão, já foram para condenar. E aí o que Jesus falou? Primeiramente nada. Ele simplesmente ficou escrevendo na areia. E depois de muito refletir, olhando intimamente para cada um, e analisando o pensamento deles, analisando as faltas, analisando, porque ele tinha poder para isso, né? Pelo espírito de cada um, ele vem com aquela afirmação: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E diante do poder moral de Jesus, diante da irradiação amorosa dele, o que fizeram aqueles que estavam elaborando um processo prático e que já estavam com a condenação pronta, que era matar a mulher pedrada? Foram largando a pedra, olhando para dentro de si: eu também erro, eu também peco, e abandonaram a mulher. E aí ele fala para ela: e aí, mulher? Cadê os homens que queriam te matar? E ela fala: Senhor, não ficou nenhum, foram todos embora. E ele olha para ela e fala: minha irmã, vai, quem sou eu para te condenar? Mas não voltes a pecar. Ele sabia intimamente do escândalo produzido por ela. Mas ele, que tinha poder para julgar e condenar, ele julgou. Porque o julgamento é um rito, é um processo em que você tem direito de defesa e de estabelecer provas, tanto de acusação quanto de defesa. Mas neste processo que ele criou, ele não condenou. Ele perdoou. E simplesmente orientou: vá e não voltes a pecar, para que coisa pior não suceda. É um exemplo maravilhoso para nós, e que a gente lê, acha lindo e maravilhoso com ela, mas que a gente não consegue muitas vezes praticar. E a gente não consegue muitas vezes praticar dentro de casa. Coisas pequenas, em que visualizamos as falhas, por exemplo, às vezes de uma filha, de um filho, do esposo, da esposa, e que estamos lá com as pedras mentais na mão, prontos para apedrejar os nossos próprios familiares, colocando-nos muitas vezes numa condição moral superior, desculpe a expressão, hipócrita. Porque nós ainda não estamos nesse patamar moral de nos colocarmos num patamar de superioridade diante do outro. Talvez o outro erre de uma maneira diferente do erro que eu ainda pratico. Então eu olho para ele e falo: caramba, condenado, está fazendo uma coisa tão errada, isso aí eu não faço mais. Ah, mas aquilo eu não faço mais? Isso que eu ainda faço. É necessário meditar, é necessário refletir, e a gente não consegue fazer isso se a gente não começar a olhar para dentro da gente. Então, quando a gente pega essa lição, em que Jesus nos convida a visualizar que o escândalo não é apenas a atitude exterior que é descoberta, mas que o escândalo está em todos os pensamentos, sentimentos que eu projeto e que muitas vezes eu não materializo, ou que eu materializo escondidinho para ninguém ver, para ninguém me criticar. Mas o convite é pegar essa visão de Jesus, não para aplicar no outro, mas para aplicar a nós mesmos, para olharmos e visualizarmos o quanto de imperfeição ainda trazemos conosco. Então eu posso afirmar sem vergonha para vocês que eu ainda sou uma pessoa que carrega comigo muitos escândalos, que as pessoas não observam, porque eu não os projeto, mas sei que ainda tenho no campo do meu pensamento. E procuro lutar. E ora consigo vencer, ora me quebra essas dificuldades, ora levanto, ora tropeço. E o meu mentor está ali. Vambora, Adriano, não tem problema, levanto, o problema não é cair. A vantagem é saber levantar em tantas quedas quantas acontecerem no seu processo de evolução. É isso que a gente precisa refletir.
eu tenho de olhar para mim, começar a me conhecer e verificar quais são esses escândalos que eu ainda trago comigo. Quais são essas imperfeições? Porque enquanto eu estiver olhando para o escândalo do outro, enquanto eu estiver no Facebook chamando o outro de idiota porque eu votou numa pessoa diferente que eu não gosto, enquanto eu estiver brigando por causa de time, gente, nós chegamos a um ponto em que 10 irmãos na juventude desencarnam de maneira violenta pelo fogo. A maioria da população se comove, se solidariza, mas nós pegamos algumas explanações nas redes sociais, tipo assim, sentir o cheirinho do queimado, tinha mais ela que morrer todo mundo, a mulambada tem que morrer. Pelo amor de Deus, tem pai e mãe nesse momento chorando, porque um filho adolescente desencarnou dormindo queimado. Quem aqui gostaria de passar por uma prova dessa? E aí nós vamos ficar observando o time para tirarmos chacota com a dor e com o sofrimento alheio? Isso acontece. E acontece para a gente refletir. E se nós não pararmos para pensar que Jesus nos convida ao amor, a gente vai continuar trabalhando e achando que só o nosso sentimento é que deve ser respeitado. Que só eu sinto dor, que só eu tenho dificuldade, e que as dificuldades dos outros não me interessam. Aí eu continuo sendo aquele fariseu lá do passado, que Jesus amorosamente chamou a atenção. Adriano, meu filho, não seja um sepulcro caiado. Não adianta tomar banho, botar uma blusinha bonita, passar um perfume e fazer palestra. Olha para dentro de você, meu irmão. E tenta, pelo menos, diminuir um pouco dessa carga de desequilíbrio que você carrega há séculos e séculos em várias e várias encarnações. Pegar a pedra e botar no pescoço é mostrar para a gente que se eu não tiver esse trabalho, essa preocupação de fazer esse trabalho de reforma íntima, eu mesmo vou estar cavando um abismo e vou estar descendo ladeira abaixo. Porque o peso moral das inconsequências dos meus pensamentos e das minhas atitudes vão fazer com que eu fique numa baixa zona vibracional. Tanto aqui encarnado e principalmente desencarnado. Mostrar às pessoas que é melhor entrar na Terra sem o olho não é estabelecer uma interpretação literal de que se eu estiver olhando uma mulher bonita, eu tenho que arrancar meu olho. Traz para nós intimamente a realidade da reencarnação. Se eu fizer mau uso do meu olho, entrarei na Terra, reencarnarei, talvez com dificuldades grandes, cego, sem um olho, mas é melhor vir assim do que continuar errando, estabelecendo pecados de maneira violenta à luz dos olhos e da inteligência. Se eu for um assassino cruel e espancar pessoas com as minhas mãos, talvez eu reencarne sem um braço, talvez eu reencarne sem uma mão. Não é castigo, é um processo reeducativo. Então Jesus não estava falando bem feito, você vai ter, não. Ele estava dizendo, evita, filho, para você não sofrer lá na frente, pela lei de ação e reação. Porque aquilo que você plantar, aquilo que você semear, você vai ter de colher. É da lei divina. Estabelece-se assim um convite a que a gente perceba que a gente não deve ferir aos pequeninos, como ele falou. Ele se dirige a esses pequeninos como pobres de espírito. Muitos falam os pobres de espírito são os loucos, são os pobres. Não. Ele traz para a gente o pobre de espírito, o pequenino, como humilde. Como aquele pequenino lá atrás que teve coragem de divulgar o evangelho dele e que foi martirizado. Ai daquele que martirizou. O escândalo há de vir, afirmou Jesus. Mas ai daquele que praticar o escândalo. Porque pela lei de ação e reação, se eu tiro a vida de alguém
que está pregando a boa nova, que está pregando o Evangelho de Jesus, quando eu me conscientizar do erro, olha como Deus é maravilhoso. Ele não vai falar, você matou, agora você vai morrer, não. Ele vai aguardar o meu amadurecimento intelecto moral. E quando eu, espírito imortal, olhar para trás e falar, meu Pai, eu pequei contra a tua lei. O Senhor nos convidou, estabeleceu, não matarás, e eu matei. E eu tirei a vida de um pregador. Aí, surgindo o primeiro elemento de renovação, que é o arrependimento, aí eu consigo programar com meu anjo da guarda uma reencarnação em que eu passarei por provas cujo elemento principal é o convite à reeducação, em que o retorno daquela minha atitude vai me encontrar. Deus é maravilhoso. Ele espera a conscientização do ser humano para que o ser humano possa se educar. Simplesmente estabelecer, eu vou me revoltar e vou achar que eu não mereço. Mas na hora que eu falo, meu Deus, eu estou coberto de erro e o Senhor está coberto de razão, o que eu posso fazer? Mas não basta arrependimento. Neste processo que a lei de ação e reação nos traz, em que eu preciso passar pelas dificuldades ou adquirir os méritos pelos atos que eu pratiquei, porque não é só coisa ruim. Se eu planto boas sementes, eu colherei bons frutos. Mas em falando das sementes difíceis que eu colhi, que eu plantei, e que eu preciso agora colher, entendendo essa estrutura, eu não posso ficar só no arrependimento. Eles afirmam para nós, você vai ter de expiar. E nós estamos aonde? No mundo de provas. Então Kardec nos lembra que a gente está aqui para expiar as dificuldades do passado. E é por isso que os escândalos existem. Expiando, suportando a dificuldade que eu mesmo criei na minha caminhada lá no passado, eu ainda preciso passar por um terceiro elemento, renovador. Arrependimento, expiação, e o próximo passo, então, é reconduzir a minha vida para o caminho do bem. Gente, a coisa é maravilhosa, porque tudo tem o seu momento certo. Se de repente estamos passando por dificuldades agora, colhendo o que plantamos, é porque nós estamos amadurecidos para recebermos o retorno neste momento, e os nossos mentores clamam que nós não entremos em processo de revolta. Por mais difícil seja a prova, por mais complicada seja a dor. Se eu tenho uma filha rebelde e sofro como pai, eu preciso refletir, afirma Kardec para nós, que provavelmente lá atrás eu fui um mau filho, que lá atrás eu não soube valorizar a família, que lá atrás eu não honrei pai e mãe, e arrependido eu peço agora para receber um filho rebelde, a fim de que eu tenha condições de suportar a prova, mas ao mesmo tempo que eu tenha o mérito de reeducar esse espírito, porque ele também precisa evoluir. Então nada nesta vida é por acaso. E não fosse o Espiritismo a nos mostrar que Deus não erra, e que tudo tem um porquê, e que não há mistério na obra divina, não há dogmas, mas há circunstâncias que nós conseguimos compreender e outras que nós ainda não conseguimos compreender. Isso faz com que a gente trabalhe um processo de resignação. E resignação não é aceitação tácita. Resignação é um processo de entendimento, mas procurando mudar o problema, tentando pelo menos diminuir o peso que aquela carga traz para cada um de nós. O resignado não é acomodado. Precisamos nos lembrar disso. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para diminuir? Me ajuda a sair desse processo. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Mas de tudo, Senhor, tentei de tudo. E mesmo assim continuo sofrendo. Então me dá força, me dá coragem para passar.
me ensina a ter paciência, que é uma coisa que nós não estamos tendo. Nós estamos num processo imediatista que faz com que a gente queira tudo para ontem, esquecendo-se de que a natureza não dá salto, de que tudo tem um ciclo na natureza, de que um ano se reveste de dias, de semanas, de meses, e que nós não damos saltos quânticos, pelo menos por enquanto, e precisamos suportar na matéria todos esses dias, semanas e meses, e cada dia traz uma novidade nova. É Jesus nos convidando a essa renovação. É Jesus nos convidando, por esse processo de autoconhecimento, a começar a perceber o tipo de pensamento que eu estou emitindo. A qualidade do meu pensamento interfere não apenas em mim, mas interfere no ambiente, interfere na sociedade. Então, se eu começo a perceber pensamentos de dificuldade em quaisquer campos, eu posso começar a tentar mudar esse padrão vibracional. Chacoalhe a cabeça, pense em outra coisa, pega um livro edificante, faz uma prece, e é o que muitas vezes nós não conseguimos fazer. A gente, de vez em quando, na visita domiciliar que fazemos aos doentes que não podem ir ao centro, que estão incapacitados de ir ao centro, nós levamos o passe de saúde àquelas pessoas. E muitas vezes escutamos, a gente gosta sempre de incentivar, e a orientação do nosso irmão Robson, que é o diretor do grupo, pede a pessoa para fazer uma prece, ajuda ela, mostra para ela que ela é capaz de orar. E muitas vezes escutamos assim, eu não consigo. A gente vai devagarzinho, incentivando, ajudando. E, gente, quantas preces belíssimas saem, muitas vezes, daquelas pessoas que afirmam que não conseguem fazer prece. Prece, muitas vezes, que nos emocionam. A gente fala, não falei? Você disse que não conseguiu. Olha que prece bonita que você fez. Ah, mas eu tenho vergonha. Faça isso sozinho, faça isso mais vezes. Então, nós fomos orientados pelo mentor do grupo, mentor espiritual. Não digam, vou na casa de fulano dar o passe. Pensem, vou levar realização para aquele lar. Vou convidar a união do mentor da casa com a união dos mentores do Santo Espírito. Vou convidar o guia familiar a se unir no trabalho de socorro. Vou implementar o culto do Evangelho no lar para aquela pessoa que não pode. Isso é uma gama de realizações muito maior do que simplesmente achar que eu vou fazer caridade e vou levar o passe. E é nesse convite, a mudança de pensamento, a abrir o leque da nossa visão pequenina, que esses mentores nos auxiliam. Esse é o convite para nós. Nós estamos no limiar de uma nova era. O convite é para que vislumbremos um mundo de regeneração. E escutamos muitos de nós falando, caramba, Deus esqueceu da gente, a coisa está pior do que estava. Quanta violência, quanta dificuldade, quantos desastres provocados pelo homem, quantos desastres naturais. E a gente se esquece da lição de Chico. Chico, muito triste um dia, percebeu Emmanuel ao seu lado, que perguntou a Chico, o que está vendo, Chico? Ah, eu estou com tanto problema, tanta dificuldade. Ele fala, Chico, a sua tristeza está impedindo que nós possamos utilizá-lo como instrumento no bem, no trabalho que foi proposto. Está atrapalhando a sintonia com os mentores. Aí Chico fala, por favor, Emmanuel, pede a Maria de Nazaré uma ajuda. Quando você estiver com Maria, vê se Maria de Nazaré traz uma resposta para mim, para eu superar essa melancolia. E Emmanuel fala, se eu tiver permissão, trago. Um belo dia aparece Emmanuel e fala, Chico, eu consegui conversar com Maria. E ela mandou trazer uma mensagem para você. E Chico se animou. Mãe Maria, traz uma mensagem para mim. O que ela falou, Emmanuel? Ele disse, Chico, Mãe Maria pediu para te avisar que tudo passa. Só isso. Ele começou a refletir, começou a meditar, e realmente os problemas passaram. Dias depois,
depois estava tudo melhor, e Chico sorrindo, maravilhoso, gargalhando, brincando, trabalhando, feliz, alegre, e aparece Emmanuel. E Emmanuel pergunta: e aí, Chico, tudo bem? Ah, agora está tudo ótimo, estou muito feliz, as dificuldades passaram. Aí Emmanuel fala para ele: pois é, as alegrias também passam, mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. E tanto a dor que nos aflige é passageira, como as alegrias também são transitórias. Mas se nós nos unirmos em nome de Jesus e começarmos a mudar o nosso próprio padrão vibracional, tomando um pouquinho de conta daquilo que pensamos e não deixando que os ninhos do desequilíbrio se instalem em nossa mente, a gente vai conseguir mudar esse jogo. A gente vai entrar na regeneração. E aí, todo mundo vibrando no bem, nós vamos encontrar um mundo em que as pessoas vão sofrer menos. Depende de nós. Quero um mundo regenerado, eu preciso começar por mim. Eu tenho que me regenerar. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que ter coragem de espiar, eu tenho que ter coragem de reparar o que eu fiz de errado. Eu tenho que começar a pensar de maneira mais positiva. Está difícil, mas vai melhorar. Né? Segura na mão de Deus e vai. Cada um se apega a um jargão e começa a pensar positivo. E é dessa positividade que os mentores estão precisando. Porque eles estão vendo o desânimo se instalando na gente, e assim como o Chico estava atrapalhando a Chico Xavier, estava atrapalhando o trabalho com o Emmanuel, nós também, se nos mantivermos desanimados, oprimidos e pensando e vibrando apenas no medo, nós também vamos atrapalhar os trabalhos da casa. Então vamos sorrir, mesmo que muitas vezes por dentro estejamos chorando. Vamos nos abraçar. Um abraço bem dado é o mesmo que uma bênção. Há trocas energéticas num abraço bem dado com respeito, amor e carinho, que nós não imaginamos e não vislumbramos. Vamos nos solidarizar com a dor alheia. E se não pudermos ajudar em nada, que façamos uma prece. Então que tenhamos essa visão, meus irmãos. Tem muita coisa boa para acontecer. Tem muita coisa boa para a gente vislumbrar. As dificuldades vão passar. Tenhamos certeza disso. E eu tenho certeza, porque quem está no leme é Jesus. E se Jesus está no leme, se Ele nos prometeu esse mundo de renovação, por mais difícil seja para mim, neste momento, encontrar motivos de alegria, eu preciso acreditar nele. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E que os mentores desta casa possam envolver a todos em um fluxo de paz, de bênção, permitindo assim que todos nós possamos sair daqui melhor do que chegamos. E de preferência, com um sorriso no rosto. Muita luz.